O Dia Internacional da Mulher, esse ano, mais uma vez, foi marcado principalmente pela violência que tem acontecido de uma forma tão dramática. E é lamentável que a sociedade esteja mudando tão lentamente. Hoje, minha sogra comentou lá em casa, falou assim, olha, eu não sabia que lá na Índia, as mulheres, apenas 10% das mulheres usam absorvente higiênico, que a maior parte nem sabe que isso existe. E há diversas organizações internacionais que procuram levar coisas tão fundamentais e tão básicas como esta para a Índia, instalando fábricas de absorventes em pequenas comunidades do interior, mas existe o desafio cultural das mulheres decidirem usar esse tipo de artigo que é tão comum para nós aqui, não é? Para nós não, para vocês, com todo respeito, né? Com todo respeito, né? É tão comum para vocês, mulheres, né? Mas não é um absurdo que num país onde 1 bilhão, estamos falando de um país com quase 1 bilhão de habitantes, se metade deles forem mulheres, 500 milhões de mulheres, 10% usa, 450 milhões de mulheres de um país não têm ciência de que elas poderiam usar absorvente higiênico. É sinal de um mundo extremamente desigual, de um abismo social, de um abismo econômico, de um abismo cultural, de um abismo de oportunidades. O mundo ainda é muito injusto com as mulheres. E eu gostaria de trabalhar 3 episódios dos Evangelhos, e não que necessariamente o que eu vou dizer tenha a ver com a exclusão das mulheres, mas tem a ver com a exclusão, com essa dificuldade que se tem de se perceber o outro como igual, de se perceber o outro como alvo da mesma graça e do mesmo favor de Deus. E eu escolhi 3 textos do Evangelho de Lucas que envolvem mulheres, e eu gostaria de compartilhar rapidamente a leitura com vocês. Inicialmente, vamos pegar a sequência natural do texto, talvez seja mais fácil. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. É um primeiro episódio envolvendo Jesus e uma mulher que nos interessa esta noite. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse consigo mesmo, ele apenas pensou, se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Saltando um pouquinho, avançando no texto, no final do capítulo 10, uma outra Maria, capítulo 10, verso 38, uma das famosas Marias da Bíblia, essa é a Maria de Betânia, Maria, irmã de Lázaro, que também ungiu os pés de Jesus, que também quebrou um frasco de alabastro e derramou perfume, só que sobre a cabeça de Jesus, melhor dizendo. Isso aconteceu em outra ocasião, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 11. São 2 coisas parecidas, mas são 2 eventos distintos. A mulher pecadora, do capítulo 7, que acabamos de ler, ungiu os pés de Jesus e chorava por seus pecados. Maria, irmã de Lázaro, lá adiante, no outro texto do Evangelho de João, ela unge a cabeça de Jesus, preparando para a sua morte.
Mas aqui há uma interessante conversa envolvendo Maria. Lucas capítulo 10, verso 38 diz: quando eles seguiam viagem, entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta provavelmente fosse a irmã mais velha. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. E então aproximou-se de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Avançando um pouco mais no Evangelho, no capítulo 13, a partir do verso 10, uma outra história. Lucas, capítulo 13, verso 10. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher, possuída de um espírito de enfermidade. Nem toda enfermidade é de origem espiritual, mas algumas são. Esta aqui era. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem cuidados, mas não no sábado. Amém. Obrigado, Senhor, por Tua palavra lida. Guarda-nos, ensina-nos, abençoa-nos, inspira-nos à luz dela, para compartilharmos de acordo com aquilo que nos alimente o coração, nos desafie, nos convide de fato a uma vida mais santa, justa e piedosa. Amém. Eu quero começar com a terceira história. Uma mulher doente há 18 anos, um problema aparentemente de coluna, andava encurvada, não podia endireitar-se de jeito nenhum, e com alguma dificuldade chegou à sinagoga. Sinagoga é o lugar de culto onde os judeus se reuniam aos sábados. Aqui, provavelmente, Jesus estava ali na região da Galileia, talvez até mesmo em Cafarnaum, um lugar que Jesus ficava muito tempo. E por ser sábado, Jesus está na sinagoga ensinando, isso era um hábito de Jesus, era um hábito das pessoas também procurá-lo para ouvi-lo. E essa mulher chega doente. Quando Jesus a vê, sem que ela peça, sem que ela expresse a sua necessidade, Jesus é tocado de compaixão. E Jesus a chama. O texto diz que Jesus, ao vê-la, a chamou e lhe disse: mulher, você agora está livre da sua enfermidade. E toca na mulher. Jesus impõe as mãos sobre ela, expulsa aquela entidade maligna que estava oprimindo o seu corpo, enfermando o seu corpo, e a mulher se endireita. Por que o chefe da sinagoga ficou transtornado, indignado? O texto fala que ele ficou indignado por Jesus fazer uma cura no sábado. Eu estava pensando, será que é só porque é trabalho? Eu suponho que isso se deva ao fato da mulher não ser da comunidade, ele a conheceria se ela fosse de lá, e a mulher ter provavelmente se deslocado por um longo percurso para chegar onde Jesus estava. E havia uma regra no sábado, que eles tinham que caminhar pouquíssimo. O sábado era o dia do descanso dos judeus, e eles não podiam caminhar mais que 1,5 km. Não tem esse negócio de vou fazer compra, vou visitar um parente, vou na outra cidade, é sábado, é dia de descanso. Não, o descanso era para ser observado com muito rigor. Eles não podiam cumprir longos percursos. Isso não era uma lei de Deus, mas isso era uma regra que eles se autoimpuseram. Então, quando o chefe da sinagoga diz assim: venham num outro dia. Venham num outro dia.
Tem outros 6 dias para vocês serem curados. Venham no outro dia. É porque ela estaria quebrando esta regra de deslocar-se para encontrar com Jesus no sábado. Era isso que incomodava ele, a quebra da regra do sábado, do mandamento do sábado na concepção deles, dos fariseus. Mas para Jesus isso não fazia diferença. Como disse Jesus certa vez, ele era o Senhor do sábado. E o sábado foi feito para que o homem descansasse, não para escravizar o homem no descanso. Ou seja, o sábado é um deleite, é para ser desfrutado, não é para nos escravizar. Mas, independente dessa questão do sábado, o que eu gostaria de destacar é que aquele homem, de certa forma, disse àquela mulher: venha num outro dia. Ou, em outras palavras, você não deveria estar aqui. Você não deveria estar aqui. É a minha sinagoga, nós estamos aqui estudando a lei, nós estamos aqui entoando os nossos salmos rituais, nós estamos aqui rememorando as palavras dos profetas, estamos realizando as nossas cerimônias e as nossas orações litúrgicas. Não perturbe a nossa reunião com a sua doença. Ainda mais no dia santo do sábado, quando nós temos o nosso ritual para cumprir. Você não deveria estar aqui. Jesus não pensava assim. Jesus, ao ver aquela mulher, para o que está fazendo, para de ensinar e cura aquela mulher. E responde ao chefe da sinagoga: por que esperar mais um dia para dar liberdade a essa filha de Abraão que está escravizada há 18 anos? Por que deixar para amanhã? Quando ele disse, venham outro dia, Jesus respondeu, para que deixar para amanhã o bem que eu posso fazer hoje? Vocês compreendem? Este pensamento que vem no líder religioso da sinagoga, você não deveria estar aqui, este não é o momento, esta não é a hora. Quantas vezes nós, por causa dos nossos ritos religiosos, por causa da nossa liturgia, por causa da nossa maneira de fazer as coisas, não tornamos a presença de algumas outras pessoas inadequada? Às vezes a pessoa se sente inadequada, ela pensa, eu vim na hora errada, e eu escolhi o dia errado, eu não deveria fazer isso. Mas para Jesus não é assim. Para Jesus, todo dia é dia de bênção, todo dia é dia de cura, todo dia é dia de libertação. Mas, infelizmente, nós não somos tão diferentes daquele líder da sinagoga e, muitas vezes, construímos certos ritos e planejamentos e estruturas. Enfim, nós fazemos um movimento tão elaborado que, quando alguma coisa sai do programa, isso nos incomoda, a ponto da pessoa ser inadequada. Eu me lembro uma vez que estávamos numa reunião dos pastores, e estava agendado um para pregar, e ele falou assim, olha, eu queria pregar. Aí o outro falou assim, mas antes dele pregar, eu preciso falar um negócio. Aí nós começamos um pequeno debate, não, deixa ele pregar, depois você fala. Não, mas eu tenho que falar antes que ele pregue. Aí primeiro nós tivemos que decidir se pregava primeiro ou se desabafava primeiro. Aí não, desabafa primeiro então. Aí a pessoa foi lá e desabafou e falou o que precisava ter falado. E hoje, quando eu me lembro desta cena, que hoje ela se torna quase que uma comédia para mim, se torna hilária, se torna ridícula, não é? Mas era a necessidade de alguém precisar falar. E por outro lado, nós ali todos com a nossa agenda, o nosso protocolo, o nosso jeito de fazer as coisas. Aquela mulher já estava oprimida pelo diabo. Não precisava ser oprimida pelo líder da sinagoga. Não precisava ser oprimida pelas pessoas que, ao invés de terem graça, compaixão, misericórdia da situação que ela já vivia há tantos anos, ela ser recriminada. Venha num outro dia.
Vocês compreendem? E o que isso tem a ver com essa situação da mulher, da violência? Nós ainda temos lugares onde a mulher é vista como inadequada. Outra coisa que repercutiu essa semana são as mulheres no mundo do futebol. As repórteres. E elas contando as infelicidades que elas escutam, levam cantadas ou escutam indecências, e as pessoas, elas falam assim, quem mandou se meter num lugar de homens? Futebol é lugar para homem. Se você está aqui, aguenta. Como se o desrespeito fosse um direito dos homens, porque elas estão invadindo um espaço que é masculino. E no jornal de hoje tem uma coisa muito interessante, né, tratando sobre a dificuldade das conquistas das mulheres nessas áreas, inclusive na prática de esportes. A lei brasileira, durante muito tempo, proibiu as mulheres de prática de futebol. Eu me lembro, quando eu entrei na escola de educação física, os meninos faziam vôlei, basquete, handebol e futebol. Mas as meninas, naquela época, não jogavam futebol. E hoje uma menina que joga futebol, às vezes é vista como o quê? Uma menina masculinizada. Então nós temos dificuldades com esse negócio de espaço de homens e espaço de mulheres. Isso aqui é para homens, isso aqui é para mulheres. O filme que ganhou o Oscar esse ano, alguém sabe o nome do filme? Green Book. Sabem o que é Green Book? Era um guia que um repórter começou a escrever nos Estados Unidos de boates, restaurantes, casas de espetáculo que podiam ser frequentadas por negros em alguns determinados estados. Era o mapa dos Estados Unidos e ele ia marcando lugares onde os negros eram aceitos. Quando a gente fala do racismo é uma ofensa para nós, né? É um absurdo você ter uma casa de espetáculo, um restaurante, onde está lá escrito só para brancos. Interessante que não tinha nenhum escrito só para negros. Era o negro que não era bem-vindo no lugar dos brancos. Tem alguns clubes de elite que, se você quiser entrar no clube, o pessoal primeiro quer saber quanto você ganha, onde você mora, qual a sua posse, que carro você tem. O status social discrimina, a raça, a cor da pele discriminava e discrimina ainda, e o gênero também discrimina. Então nós vivemos num mundo em que algumas pessoas não são aceitas em alguns lugares. É lógico que esse Green Book retrata talvez os anos 50, ou acho que é mais antigo ainda, retrata talvez os anos 40 nos Estados Unidos, mas a gente sabe que os direitos civis foi uma luta travada na década de 60. E um grande líder dela foi um pastor batista, Martin Luther King. Então essa questão de lugar de branco, lugar de negro, lugar de homem, lugar de mulher, lugar de pobre, lugar de rico, isso não existe para Jesus. Esse pensamento, você não deveria estar aqui. Esse lugar não te pertence. Isso não deve existir. Por isso que eu resisto muito a transformar a igreja numa empresa. Eu resisto a esta visão que foi passada para algumas décadas atrás, de a igreja escolher o seu tipo de público e ela focar naquele tipo de público. Um pastor nos Estados Unidos teve muito sucesso com essa iniciativa, é coisa de americano. Ele fez lá as pesquisas, viu qual era o público da cidade dele, o lugar onde ele queria plantar a igreja, e ele então traçou o perfil, que era um americano de classe média, aquilo que depois a gente chamaria de yuppie, não é? Um pastor com roupa moderna, um celular, aquela coisa assim, aliás, um cidadão assim, com família, jovem, com filhos, e aí ele começa a construir uma igreja assim. O layout da igreja muda, a roupa dele já não é a clássica roupa dos pastores que usavam ternos,
porque ele quer alcançar um público que trabalha de terno de segunda a sexta, mas que de fim de semana não quer usar terno, aí então ele usa calça mais esporte, camisa esporte, o seu discurso é um discurso contemporâneo, e aí ele reúne diversas pessoas. A igreja se parece um shopping center, a igreja tem cafeteria, a igreja tem um monte de coisas de tecnologia. Deu certo, a igreja cresceu, a igreja bombou, aí o pessoal vai para lá para ver como ele fez, e começa a tentar fazer a mesma coisa. Aí você vai no Rio de Janeiro, você encontra lá igrejas em bairros nobres, que você vê a fachada da igreja, você não sabe se aquele é um templo religioso ou se é um shopping center. Porque o objetivo é exatamente alcançar aquele tipo de público. Mas espera aí, será que nós vamos construir uma comunidade nesses moldes? Nós seremos uma igreja para tal classe social? Nós seremos uma igreja para tal extrato social? Nós seremos uma igreja onde apenas quem tem cultura pode participar? Nós seremos uma igreja que vamos examinar de onde você vem, onde você mora, quanto você ganha, o que você traz. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque há lugares onde as pessoas só podem calçar havaianas. E não é fácil para alguém que só tem havaianas entrar numa igreja onde a gente extrapola às vezes na arrumação. Se nós fôssemos uma igreja que incentivasse a vaidade e a exibição de roupas chiques, digamos assim, algumas pessoas se sentiriam constrangidas porque diriam: eu não tenho roupa para frequentar aquela igreja. Vocês estão entendendo? Vocês pensam que isso não é assim, mas é assim. É assim. Então a gente tem que ter cuidado para não construirmos um ambiente que exclua pessoas. Onde quem tem estudo se mistura com quem não tem, quem vem a pé se mistura com quem vem de carro, quem tem casa se mistura com quem paga aluguel, e aqui não faz a menor diferença, porque aqui nós somos todos iguais. Se a gente pudesse vestir roupa de ovelha, vir todo mundo cheio de lã, ficava todo mundo igualzinho, né? Aquela ideia do uniforme. Às vezes dá vontade de ter uniforme só para isso, para que ninguém se sinta diferenciado. Então essa primeira história tem a ver com isso. Você não devia estar aqui, mulher. Hoje não é o dia de você estar aqui. Mas tem uma outra história, né? A história de Marta e de Maria. Porque quando Marta fala para Jesus: ô Jesus, eu estou aqui ocupada na cozinha, e a minha mulher, minha irmã, em vez de me ajudar aqui na cozinha, está sentada na tua frente como se ela fosse um discípulo. E discípulo, Jesus, é coisa de homem. Ser discípulo é coisa de homem. Os rabinos só têm discípulos. Os mestres da lei só treinam homens. Lugar de mulher é na cozinha. Manda Maria, minha irmã, sair daí e vir para o lugar que é meu e dela. Manda ela vir para a cozinha. Lugar de discípulo é para Pedro, Tiago, João, no barquinho, aquela turma lá, né? Eles é que ficam aí. Maria, minha irmã, tem que vir para a cozinha, lugar das mulheres. E Jesus fala: não. Ela escolheu o lugar certo. Ela escolheu a boa parte. E isso não será tirado dela. Ela tem direito. Ela é discípula. Eu acho estranho em algumas igrejas a resistência que existe ao reconhecimento do ministério feminino. Eu acho estranho, em pleno século XXI, as pessoas ainda imaginarem que Deus prefere as mulheres aos homens, que Deus só dá dons aos homens, que Deus dá às mulheres o dom de servir e aos homens o dom de mandar. Embora eu confesso que, como eu recebi o dom de mandar, é muito confortável para mim falar isso.
Agora, se Deus tivesse dado para minha mulher o dom de mandar e para mim o dom de sentar, talvez eu estivesse meio revoltado também. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas por que a dificuldade de alguns entenderem a liderança das mulheres, a capacidade das mulheres? Mulheres para ensinar, mulheres para falar. Se bem que Rubens, nós cometemos um ato falho aqui, Rubens. Só os homens vieram falar. Nós temos as professoras também. A Zezé veio falar de criança, mas por quê? Porque quem tem que ensinar criança? Mulher. Mas era assim que se pensava. As tias ensinam as crianças. E os adultos quem ensina? Os homens. Mas pasmem, aqui na igreja tem homem que trabalha no departamento infantil. O tio Léo começou no departamento infantil. Tio Fernando. Não é? Já há muitos anos aqui nós temos rapazes e às vezes pais que participam no departamento infantil. E temos mulheres que trabalham no ensino. Ledi, durante um bom tempo, liderou certas coisas também na classe de ensino. Gesta ensina na classe comigo, não é? E outras classes também. Cida está sempre perto do Léo, não é? Mas nós devemos entender que homens e mulheres são igualmente capacitados para ensinar. Um ministro de louvor, uma ministra de louvor, qual a diferença? Homem dirige o culto, a mulher faz back. Vocês estão entendendo? Não deve ser assim. Nós temos que ter a compreensão que o discípulo e a discípula são igualmente competentes, capacitados, inspirados, iluminados. E por que não uma pastora? Ora, existe alguma coisa que na igreja que um homem faça que uma mulher não possa fazer? Até colocar piso, a mulher possivelmente faça melhor. Nós estamos mexendo com a reforma lá atrás, o Luciano falou para mim esses dias, lá no Itapuã tem uma irmã que ela rejunta piso melhor do que qualquer homem lá. Então o marido dela, quando faz a obra, se ela pode ir, ela vai porque ela faz melhor que qualquer outro homem. Mas um serviço pesado, não. Mas ela faz bem feito. Minha mãe pintava paredes, eu aprendi a pintar parede com minha mãe. Minha mãe consertava a televisão, naquela época da televisão a válvula, a gente tinha pouco dinheiro, então minha mãe foi lá e aprendeu. Ela abria a televisão lá atrás, aquelas Telefunken esquisitas, e olhava lá a válvula que não está acendendo, tirava a válvula, falei, Zé, vai lá no seu nascimento, pede essa válvula aqui. Eu levava lá a válvula, trazia, ela colocava e funcionava o negócio. Minha mãe era fera, cara. Por isso que eu sou o que sou. Com 12 anos, ela me apresentou a tábua de passar roupa. Vem cá, meu filho. Dia de semana eu passo sua roupa. Fim de semana você escolhe a roupa que você vai usar e você passa a sua roupa. Por isso alguns acham interessante que eu saiba passar roupa. Eu comecei isso aí de solteiro. Aprender a cozinhar, aprender a se virar, é assim. Uma mulher que criou 4 filhos homens, não tinha nenhuma filha para ajudar. Ela tinha que preparar os filhos para viver, com ela ou sem ela. E eu não sou menos homem porque passo roupa toda quarta-feira. Não sou menos homem por isso. Não sou menos homem porque cozinho de vez em quando. E lavo louça todo dia. Todo dia. Às vezes o pessoal fala, pastor, o senhor está sem aliança. Eu estava lavando louça. Porque lugar de homem é na cozinha também. Lugar de homem também é na cozinha. A mulher trabalha, a mulher tem tripla jornada. Às vezes ela é mãe, dona de casa, trabalha fora. E o marido é o quê? Não é? Tem uma piada do cara estar sentado frente à televisão, tomando cerveja, vendo o jogo. E aí ele pergunta, mulher, como é que era a sua vida? Como é que era você antes de me conhecer? Eu vivia. Antes de conhecer, eu vivia. Então, na igreja não tem diferença. O que uma mulher pode fazer na igreja que um homem não possa fazer? E o que um homem pode fazer que uma mulher não pode fazer? Não há diferença.
As mulheres podem ensinar, as mulheres podem pregar, as mulheres podem visitar, a mulher pode expulsar demônio, a mulher pode orar por enfermo. Tudo que um homem faz, a mulher pode fazer. Não tem diferença. Então, na minha opinião, na igreja hoje, qual é o mundo ideal? O mundo ideal é que nós não percebamos. É uma mulher ou é um homem que está fazendo? É um pastor ou é uma pastora? É um professor ou é uma professora? É alguém. É alguém que está fazendo. Quem lidera, é um homem ou uma mulher? Não importa. É alguém. É um discípulo ou uma discípula de Jesus. É alguém que recebeu o dom do Espírito Santo e está fazendo o trabalho porque Deus capacitou, vocacionou, tem boa vontade e faz com amor, faz com carinho e faz bem feito. Então, se os homens aqui fizerem faxina e lavarem pratos, e na cozinha a gente faz isso aqui na igreja, a gente dá exemplo aqui para que as pessoas aprendam. As mulheres assumem o púlpito e os homens assumem a cozinha de vez em quando. Isso não é problema para nós. Nós já fizemos isso aqui. As mulheres estavam numa atividade espiritual e os homens foram servir na cozinha. Isso aqui é normal. E nós queremos que isso seja entendido como um avanço, porque à luz das Escrituras, Maria é discípula e Maria tem direito de ficar aos pés de Jesus e não ficar na cozinha feito Marta. Então, que todos estejam aos pés de Jesus, na sua hora de estar aos pés de Jesus. E que todos estejam na cozinha quando for a sua vez de ir para a cozinha. O importante é que alguém vai estar na cozinha e alguém vai estar aos pés de Jesus. Se é homem ou se é mulher, tanto faz. Entenderam, rapazes? Vocês já foram criados numa nova geração. Mas me importa mais ainda a terceira história. Porque a terceira história trata de algo mais difícil da gente encarar. Jesus está na casa de um fariseu, de um religioso. Não estou dizendo que ele é um líder religioso, mas ele é um homem piedoso, um homem que observava as Escrituras. E entra uma mulher pecadora. E quando a Bíblia usa esse adjetivo pecadora, significa que ela possivelmente se sustentasse com a prostituição. Quando diz pecadora, ela era uma mulher que de alguma forma se sustentava por meio de relações ilícitas, ou se casando, ou se amaziando, provavelmente, às vezes a gente pensa numa prostituta, mas às vezes ela era amante de alguém. É uma coisa que acontece muito. Ela era a outra. No Brasil isso era cultural no passado. Os homens ricos tinham a mulher na fazenda e tinham a outra na cidade. As novelas mostram isso. Quem não se lembra de Dona Sinhazinha, não é? E como chamava o marido de Dona Sinhazinha? Aquele idiota estúpido. Ainda bem que morreu depois. Ah, não, ele mata, né? Ele mata a Dona Sinhazinha, mata o amante e nem preso é, né? Porque ele é importante. Essas histórias de mulheres que elas eram a outra. Eu me lembro quando criança, que tinha certas vizinhas que não eram muito aceitas, que não eram, digamos assim, mulheres de confiança, não eram mulheres com quem se podia andar junto. Por quê? Porque ela era a outra. E o amante vinha lá de vez em quando, passava um horário lá e deixava o dinheiro. E às vezes tinham até filhos. E as pessoas sabiam, não, ela não é casada com ele não, ela é a outra. Mas imagine que uma mulher que é a outra venha na igreja e ela peça oração. E aí a gente conhece ela, as criancinhas, que bênção, né? Glória a Deus, aleluia. Vem para a escola dominical, vem para o culto das senhoras. Olha, vai ser muito bom ter aqui tem um culto disso, tem aquilo, tal. E ela fica aqui 6 meses, 1 ano. Aí a gente chega, então, irmão, você não vai batizar? Vai lá falar com o pastor para batizar. Aí o pastor chega, então, e o seu marido?
é que, sabe, pastor, não é bem meu marido, né? Ele é marido de outra. Eu sou, aqui não é esposa. Isso aqui são os nossos filhos, tal. Mas então, pastor, eu posso batizar? Aí não dá, né, gente? Essa é uma mulher pecadora. Você é a outra, né? Você não pode. A esposa eu batizo. A outra eu não posso batizar. As crianças são bem-vindas na escola dominical. Mas eu não posso te batizar. E eu não posso te dar ceia. E quantas mulheres estão nas igrejas? Quantas estão nas igrejas, não são batizadas, não tomam ceia? Às vezes até são marido e mulher no sentido que vivem juntos, não existe outra pessoa, mas não são casados no civil. E a igreja coloca lá a regra, né? Olha, se não casou no civil, não pode batizar, se não pode batizar, não pode tomar ceia. Vocês percebem que é uma exclusão? O que é que nós estamos dizendo para essa pessoa? Se você não pode tomar ceia, você não é o quê? Digna. Porque você estaria comendo e bebendo do corpo do Senhor indignamente. Olhem o que nós estamos dizendo para essa pessoa. Você não é digna de participar do corpo de Cristo. Você não é digna de fazer parte da nossa comunidade. Assista ao culto, assente, pregue, se quiser dar oferta, é bem-vindo, mas você é uma mulher que precisa acertar a vida. Vocês entendem como a gente exclui pessoas? Eu sei que às vezes eu falo certas coisas que deixam alguns aqui muito preocupados, porque dá a impressão que eu sou extremamente tolerante. E o que eu estou tentando ensinar é o seguinte, gente, vale tudo. Não é isso que eu estou tentando dizer, mas como o Léo falou hoje pela manhã, à noite ele não teve coragem de dizer a mesma coisa, ou esqueceu, há muitos arranjos familiares. Há muitos arranjos familiares hoje em dia. Aquela família, pai, mãe, filhos, ela no Distrito Federal representa 1/3 das famílias. 2/3 das casas é um outro tipo de arranjo. Ou não tem pai, ou não tem mãe, ou é segundo casamento de um, ou segundo casamento de outro, ou segundo casamento dos dois, ou terceiro casamento, enfim. Nós vamos discriminar mulheres que têm 2 filhos com pais diferentes, 3 filhos com pais diferentes? Nós vamos discriminar adolescentes e jovens que venham de famílias desestruturadas? Ah, se ele soubesse quem é essa pessoa. Ele é um pecador. Não deixaria que essa pessoa lhe tocasse. Aquele fariseu estava dizendo consigo mesmo, se esse homem fosse um profeta, ele não deixaria essa mulher lhe tocar os pés, porque essa mulher é uma pecadora. E Jesus falou, olha, ela é melhor do que você. Ela lavou os meus pés com lágrimas, você não deu água para lavar os meus pés. Ela derramou perfume sobre mim, você não me deu água para lavar o rosto, nem azeite para tirar a poeira da minha pele. Ela me recebeu com muito mais amor do que você. Por isso os pecados dela são perdoados. Ela pecou mais, a dívida dela é maior, mas os pecados dela são perdoados. Irmãos, nós não podemos correr o risco de excluir pessoas a quem Jesus quer perdoar. De excretar, apartar, isolar pessoas a quem Jesus ama. A igreja evangélica está tão preocupada com a questão homossexual. A igreja evangélica fica tão preocupada com o que a escola de samba dos Gaviões da Fiel fez lá. Gente, você espera o quê dos ímpios? Vocês acham que eles vão pregar o evangelho na Marquês de Sapucaí, ou então lá no Sambódromo de São Paulo? Deixa o que eles fazem para lá, são as coisas deles. Nós temos que pregar Jesus crucificado, mas um Jesus
que as pessoas entendam que é o Jesus do Evangelho. Nós temos que pregar um Evangelho de graça. Quantos de nós, ao lerem a reportagem daquela mulher de 50 e poucos anos, que recebeu no seu apartamento um homem de 20 e poucos anos, e ela foi brutalmente espancada, quantos de nós não pensaram, também, quem é que fica abrindo apartamento para um rapaz como esse? Fica procurando na rede social essas coisas? Olha o que encontra. Quantos de nós não condenamos a vítima, ao invés de condenarmos o agressor? Quantos de nós não passou na nossa cabeça que uma mulher vai em rede social ficar conversando com um homem jovem? Achou o que estava procurando. Quantos de nós não julgamos aquela mulher, ao invés de nos apiedarmos dela como vítima? Porque é muito fácil ser fariseu. Ser fariseu é fácil, gente. O difícil é ser cristão. Jogar o pecado no rosto dos outros é fácil. É o que o fariseu fazia. Mas Jesus disse, olha primeiro a trave no teu olho, para depois ver o cisco no olho do outro. O que a nossa sociedade faz com as mulheres de meia idade, que são às vezes deixadas pelos homens que vão atrás das meninas novas? O que se oferece para essas mulheres de meia idade? Quais são os homens idôneos, responsáveis, respeitosos, que se aproximam delas para um segundo casamento decente? Vocês acham que elas encontram um homem decente que quer decentemente namorá-las? Ou elas estão condenadas à solidão? Ou estão condenadas a ficar o tempo todo tentando escapar da garra desses caras mau caráter que estão por aí? Nessa sociedade machista em que a mulher é objeto do prazer do homem. É fácil dizer que ela se abriu para uma oportunidade de ser agredida. O difícil é observar como é que ela vai reconstruir a vida numa sociedade machista em que entende que as mulheres não merecem uma segunda oportunidade. Quando a Bíblia fala para a gente não julgar e para a gente amar, é nesses desafios maiores. A gente fica preocupado com essas coisas. Fica olhando o brinco da irmã, a roupa do irmão. Isso é carnalidade, gente. Isso é bobagem. A gente fica gastando tempo com essas fofoquinhas de igreja, com quem curtiu, com quem não curtiu. Isso, honestamente, eu não tenho tempo para nem pensar nessas idiotices. Eu quero pensar no que nós vamos fazer com essa legião de gente que está se afastando das igrejas. Porque na igreja não há uma mensagem de amor, de misericórdia, que aceite a pessoa como ela é, que entenda o dilema que ela vive, que a ajude a enfrentar o problema interior que ela tem. Porque o que tem de gente doente nas igrejas, porque não podem abrir o coração, é muita gente. Muita gente que não pode falar o que pensa, que não pode falar o que sente, porque imagina que os irmãos não vão compreender. E é difícil lidar com isso. Talvez hoje, alguns de vocês sabem, não é, da minha condição de pai e do dilema que eu enfrento e como eu lido com as minhas coisas. Mas eu não estou sozinho nessa luta. Muitos aqui estão. E muitos ainda virão a estar. Nós temos crianças, jovens que vão se desenvolver e vão crescer, e os caminhos vão se multiplicar. Como é que nós vamos lidar neste mundo em que rotular as pessoas de pecadores é tão fácil, mas dizer que Jesus ama e dizer vai e não peques mais se torna cada vez mais difícil? Eu tenho me preocupado com
o futuro não do Brasil apenas, mas o futuro da cristandade, né? A cristandade está enfrentando um grande desafio hoje em dia. O mundo pós-moderno fez com que a mentalidade se transformasse muito rapidamente. E a igreja, como instituição religiosa, ela sempre será e deve ser um ramo mais conservador, que preserva os valores, que preserva os costumes. A igreja deve ser isso. Nós estamos agora um governo mais conservador nessa questão dos costumes, um governo que está pondo muita gente evangélica lá em função dessa questão dos costumes. E daqui a poucos meses nós veremos as tensões aumentarem contra a igreja. Não pensem que os próximos meses serão fáceis. Quanto mais a igreja se aproximar do governo e juntos essa questão dos costumes forem discutidas, mais dificuldade nós teremos de achar o ponto exato da palavra, do conselho, da orientação, do cuidado, do amor, do acolhimento. Temos tempos difíceis pela frente. Temos tempos difíceis. Se você está chocado com o carnaval, não pense que carnaval é só em fevereiro. No nosso país, carnaval é todo final de semana. No carnaval ela aparece, escancarado na mídia. Mas essas coisas que aconteceram no carnaval, acontecem todo dia, em todo lugar. E nós temos que lutar pela preservação do Evangelho, por uma mensagem de santidade, por uma mensagem de justiça, mas também por uma mensagem que ofereça graça e oportunidade das pessoas se aproximarem de Jesus. Se nós dissermos, você não é bem-vindo, se nós dissermos, aqui não é seu lugar, se nós dissermos, hoje não é dia para você estar aqui, talvez nós não estejamos fazendo aquilo que Jesus quer. Nosso papel é permitir que as pessoas se aproximem e deixar que o Espírito Santo de Deus e a influência do amor cristão, do espírito fraterno e solidário, ofereça oportunidade de transformação para as pessoas. Nós temos que entender que a nossa missão, como a de Jesus, não é para os sãos, mas é para os enfermos. A igreja está no mundo para atender os que sofrem. Os drogados, os alcoólatras, os abandonados, os solitários, os depressivos, os oprimidos. Tem muita gente doente. Nós temos que ajudá-los a vencer esses problemas. Com amor, com aceitação e não com julgamento e com condenação. Quem condena, quem acusa é o diabo. Quem estende a mão para ajudar é Jesus. Vamos orar? Senhor, eu sei que é sempre difícil falar sobre estas coisas, porque a realidade da nossa vida é extremamente dolorosa. Seria fácil pregar, ó Deus, sobre o triunfo, sobre o sucesso, seria fácil pregar sobre dinheiro, seria fácil pregar sobre conquistas e desafiar os irmãos a serem como Josué e a derrubarem as muralhas de Jericó, a serem como Daniéis e enfrentarem os leões lá na cova, a serem como Sadraque, Mesaque e Abdenego e saírem ilesos das fornalhas que ardem. Seria confortável, Senhor, falar das pessoas que tiveram êxito. Seria confortável falar dos que venceram as batalhas. Mas como diz lá Hebreus 11, há também aqueles que pereceram, há aqueles que foram cerrados ao meio, há aqueles que foram excluídos, há aqueles que sofreram por causa de pregarem o Evangelho verdadeiro. Há aqueles, Senhor, que foram mortos dando testemunho da sua fé.
Ser uma igreja nessa época, Senhor, é extremamente desafiador. Não mais do que foi no passado, mas não menos também. Nós temos que achar esse tom, ó Deus, para vivermos nesse mundo que se paganiza, nesse mundo que se entrega ao pecado, nesse mundo que se corrompe. E sermos uma igreja que se santifica no meio da corrupção, numa igreja que se humaniza no meio da violência e da desumanidade, numa igreja que perdoa no meio de uma sociedade que se condena o tempo todo, numa igreja que tem misericórdia, mas também tem justiça, no meio de uma sociedade que se degrada em seus valores. Senhor, são os desafios da nossa geração, são os desafios da igreja brasileira de hoje, são os desafios da nossa igreja, no Núcleo Bandeirante, em Brasília, Distrito Federal, Senhor, Brasil, século 21. São os nossos dilemas de hoje, Senhor. São os nossos filhos, são os nossos netos, são os nossos anciãos, são as mulheres e os homens que vivem entre nós. Gente que quer dar certo, Senhor. Gente que quer fazer a coisa certa. Gente que quer andar em santidade. Mas que muitas vezes, Senhor, se vê oprimida, se vê vencida, se vê sem forças para perseverar. Por isso eu peço a Tua ajuda, Senhor. Nós temos que pastorear essa gente. Nós temos que manter esse rebanho unido e alimentado. Nós temos que livrar este rebanho dos lobos, Senhor. Nós temos que livrar este rebanho dos perigos do espinheiro, dos despenhadeiros, da noite fria, Senhor, da fome, da sede. Como proteger, Senhor, tanta gente quando nós mesmos também precisamos ser protegidos? Somos tão vulneráveis, somos todos frágeis. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos humanizarmos, a compreendermos os dilemas que muitos enfrentam. E tirarmos do meio de nós o apontar de dedos, tirarmos do meio de nós a palavra de acusação, e nos apropriarmos, ó Deus, do perdão que nos é oferecido. Uns aqui devem mais, outros devem menos, mas todos podem ser perdoados, Senhor. Todos podemos ser perdoados. Que nós não digamos a ninguém, aqui não é seu lugar. Que nós não digamos a ninguém, aqui você não é bem-vindo. Que nós não digamos a ninguém, hoje não é tempo de você estar aqui. Mas que nós possamos nos abrir para compreender que o amor de Deus encobre pecados e que a graça de Deus perdoa pecados. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nenhum de nós é suficiente para esta hora. Nenhum de nós tem suficiente maturidade, suficiente clareza para acertar sempre. Nenhum de nós é capaz de discernir todas as coisas. Mas como comunidade, como corpo, como família, em unidade e em amor, nós podemos nos ajudar, Senhor, para juntos tomarmos as decisões corretas, não guiados individualmente pelo nosso coração, mas guiados coletivamente por aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Em nome de Jesus é o que eu peço, Pai. Amém e amém.